Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os verbos. Para começar, nós vamos relembrar o que é um verbo. Um verbo é uma palavra que expressa uma ação. Então, olha só, as palavrinhas correr, dançar, brincar, organizar, ouvir, ajeitar, limpar, sujar, tudo isso são ações, por isso são verbos. Então, olha só, se eu disser uma frase assim, a menina cantou, você sabe que o verbo dessa frase é a palavra cantou. Se eu falar, nós estudamos inglês, você sabe que o verbo dessa palavra é estudamos, do verbo estudar, certo? Então, agora você já relembrou o que é um verbo. Agora, nós vamos, hoje, o assunto da nossa aula é estudar a capacidade que os verbos têm de mostrar para a gente em que tempo está uma frase. A frase pode estar no passado, coisas que já aconteceram, no presente, coisas que estão acontecendo agora, ou no futuro, coisas que ainda vão acontecer. Então, lembra daquela frase? A menina cantou. Você acha que essa menina cantou está no passado, no presente ou no futuro? No passado, né? Mas você percebeu que na frase não falava se foi ontem, se foi amanhã, se foi hoje. Mas só pela palavrinha, pelo verbo, a gente sabe que isso foi algo que já aconteceu. Então, está no passado. Se eu falar assim, eu gosto de estudar. Aí você já vai saber, gosto, isso é algo que acontece no presente. A Pro gosta de estudar agora. Mas se eu dissesse, eu gostava de estudar, aí você já vai saber que isso é algo que aconteceu no passado. Agora, vamos falar sobre o futuro. Se eu disser assim, planejarei uma prova, você já sabe que a Pro ainda não planejou a prova, a Pro ainda vai planejar. Então, essa frase está no futuro. Percebeu como pela frase a gente já tem como ter uma ideia se é algo que aconteceu no passado, presente ou futuro? Então, isso quer dizer que o verbo é uma forma de marcar o tempo. E é isso que tem no nosso livro, na página 137. Você pode abrir aí o livro na página 137 e nós vamos começar a fazer juntos. Se precisar, você dá um pause nesse vídeo para escrever e depois você continua, tá bom? Na questão 1, diz para a gente reler um trecho do texto Pré-adolescente é criança? O trecho é assim: você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Você percebeu que ali tem 4 verbos destacados. O primeiro é foi chamado, pensa, é, acho. A letra A diz assim: observe as formas verbais destacadas. Copie as expressões verbais que correspondem ao tempo indicado. Então, você vai encontrar lá na frase 3 daqueles que estão destacados são do presente e um daqueles é do passado. Então, você vai encontrar e vai escrever ali. Se precisar, dá um pause. Na letra B, diz assim: por que ela empregou o tempo passado? Então, por que será que a autora usou daqueles verbos no passado? Ela queria fazer o leitor fazer o quê? Então, tenta pensar e depois volta aqui para a questão 2. Na questão 2, nós temos uma outra frase do texto Pré-adolescente é criança. Nós temos que reler essa frase e depois identificar as expressões verbais, se elas estão no passado ou no futuro. Então, a frase diz assim: e quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância. Então, você vai ter que dizer quando chegar, é passado ou futuro? Se for passado, você escreve no quadradinho PA. Se for futuro, você escreve F, tá bom? Então, faz aí, depois volta aqui para o vídeo. Na questão 3, você vai ler 3 manchetes de jornal. Em cada manchete de jornal foi destacado um verbo, tem um verbo em negrito, que são os verbos distorce, divertem e podem.
você vai ter que responder em qual tempo esses verbos estão. Vocês acham que eles estão mostrando que essas coisas que aconteceram foram no passado, no presente ou no futuro? Você responde, depois volta aqui. Na questão 4, você vai ler 3 pequenas notícias. Nessas notícias tem verbos destacados na cor alaranjado. Então você vai ler e depois você vai responder assim. Letra A. Qual é o tempo verbal usado no texto dessas notícias? Você já respondeu antes no título, né? Mas agora no texto, passado, presente ou futuro? E na letra B, você acha que esse tempo foi usado nos textos para mostrar que os fatos ainda vão acontecer, que esses fatos acontecem sempre ou que os fatos já aconteceram? Então você vai assinalar. Não esquece de mandar foto para mim das 2 páginas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.